Tudo bom, meus amigos? Meu nome é Adailton, para aqueles que não me conhecem, sou mais um colaborador da Casa de Irmã Rosária e nessa noite nós vamos comentar um pouco sobre um dos temas mais importantes, né, que é a questão do bem e do mal. Mas antes, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos nossos trabalhos. Ó Senhor Jesus, abençoe a todos aqueles que aqui se encontram. Que a paz possa reinar no lar de cada um de nossos irmãos e que tenhamos sempre os seus ensinamentos como guia de nossas vidas. O bem e o mal sempre foram situações que aconteceram dentro da vida de cada um de nós. Mas por quê? Será que teria sido Deus criador também do mal? Como poderíamos então superar essa questão do mal? São perguntas que sempre nos cabem e vamos tentar aqui ajudar um pouco para compreender essas questões. Antes de falarmos sobre diretamente a questão do bem e do mal, é importante que a gente entenda um pouco de onde a gente pode compreender essas questões. E uma delas é a questão da moral. E o que é moral? Moral é uma palavra que vem do latim moralis e está relativo justamente à questão dos costumes. E que a gente define por ser regras, né, que nós utilizamos no modo de agir das pessoas. Então, a moral tem a ver com questões como um conjunto de regras que é estabelecida justamente na condição em que nos encontramos na família, no grupo religioso, na sociedade em que vivemos. Então, esses costumes, dentro desses grupos sociais, terminam fazendo com que a gente possa agir coletivamente. E isso é importante para quem vive na nossa sociedade. Então, o que devemos ou não devemos fazer na sociedade diz respeito à moral que é estabelecida desde o início dos tempos, desde que o homem começou a viver em sociedade. Nós sabemos que a doutrina espírita tem três pilares: a religião, a ciência e a filosofia. É importante a gente compreender que cada um desses pilares toma como ponto de partida algo que vai fazer com que a gente possa compreender melhor os ensinamentos da própria doutrina. E na filosofia, ela é importante justamente por ela trabalhar justamente com os valores, com a moral, com a ética que cada um de nós deve seguir. E a doutrina nos ensina justamente quais são os melhores valores. Então, na filosofia, a moral é a parte que trata desses valores. Tá? São valores que estão ligados ao indivíduo, ao sentimento e à ação desses indivíduos junto a outros indivíduos. Então, isso tudo vai ser orientado pelo que nós chamamos de os valores que a sociedade nos tem colocado. Desde a nossa infância, nós aprendemos quais são os nossos valores. Isso podem ser valores como honestidade, caridade, benevolência, indulgência, e cada um deles, é óbvio, vai também carregar um dos vícios. Pode ser o egoísmo, o orgulho, a vaidade e assim por diante. E o que seria a ética? Vamos imaginar que a moral seja a ponte, as tábuas que a gente coloca para atravessar uma ponte. A ética é o corrimão, é tudo aquilo que vai direcionando essa moral. Por quê? Porque são os princípios que nós utilizamos e que vão fundamentar essa moral. Então ela faz com que a gente possa se orientar melhor. Por isso que é importante a gente compreender essa diferença. Desde o início dos tempos, homens já falavam sobre a questão da moral e da ética. Um dos mais antigos é Aristóteles, um pensador de Estagira, uma região que fica próximo à região da Grécia. Mas ele viveu a sua vida praticamente dentro da Grécia. Ou seja, ele se estabeleceu, ele era um pensador grego, no sentido de que estudou com um dos maiores pensadores, que foi Platão, e ele desenvolveu uma habilidade muito importante de estudo de vários campos, e um deles foi a ética. E aí Aristóteles falava que o bem é aquilo que todas as coisas tendem, ou seja, nós tendemos a buscar o bem. E aí a felicidade como fim das ações humanas. Isso é o que nós chamamos na filosofia de teleologia, algo que busca um fim. Então ele fala que a felicidade é o maior bem desejado pelos homens, é o fim das suas ações humanas. E aí ele coloca que por que o homem faz isso? Por raciocinar e, de acordo com a sua alma, ele vai buscando sempre o bem.
E dentro dessa busca pelo bem, ele deixa bem claro, a felicidade é um prazer que só pode ser alcançado através do bem, e para chegar ao bem precisa seguir os parâmetros éticos. Ou seja, viver uma vida feliz em coletividade é justamente buscar o bem não somente para si, mas para todos, ou na coletividade que você vive. Agora, buscando os ensinamentos dos espíritos, nós vamos compreender que a consonância do pensamento deles com aquilo que nós vivemos na nossa sociedade é muito grande. Então, em O Consolador, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele faz uma série de perguntas. E uma das perguntas é justamente essa. A pergunta 248, como se verifica a queda do espírito? Aí ele fala que ela é conquistada a consciência a partir dos valores racionais que todos os espíritos têm. E aí ele fala que todas essas questões têm a ver com ações que geram responsabilidades. E essas possibilidades de ação terminam fazendo com que a alma, que é uma relação não do corpo, mas sim do espírito, tá? Ou seja, é quando você está encarnado, a sua alma nem sempre vai agir em relação àquilo que você aprendeu junto às lições do Criador. Você pode agir livremente. E agindo livremente, como você cai? Você cai pelas ações do orgulho, você cai pela condição da vaidade, você cai pela questão da ambição, você pode cair pelo egoísmo. E assim você vai quebrando essa harmonia divina que nós temos contato. Que as leis de Deus, elas existem para todos os seres. E aí a gente começa a perceber que isso causa uma experiência muito ruim, muito danosa, penosa para todos nós. Então, o processo da queda é justamente quando nós nos desviamos dos princípios de Deus. Essa queda só pode acontecer somente na Terra, ou seja, somente na condição de encarnado. A possibilidade, ele fala que o plano da Terra, ou seja, quando você vive aqui na Terra, esse plano que você construiu juntamente com a espiritualidade para retornar, para vivenciar um processo que vai levar a uma evolução de cada um de nós, ele é construído a partir de uma rota evolutiva. Então, ou seja, vir para cá não é uma punição, é a garantia de que todos os momentos que nós aqui estivermos encarnados, nós poderemos evoluir. Nesse processo de evolução, ele deixa bem claro, precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons e maus, superiores ou indignos, reside no âmbito do espírito, ou seja, é algo que está em nós. Então, quando nós agimos de forma inadequada, é porque, de alguma maneira, nós estamos indo de encontro a essas condições inadequadas. E assim, nós podemos provocar esse mal. Kardec, nos seus estudos com espiritualidade, no Livro dos Espíritos, ele também tem preocupações com relação à própria condição humana e à sua vida em coletividade. Por isso que ele faz uma pergunta muito importante na questão 629. Que definição se pode dar à moral? Aí os espíritos respondem. A moral é a regra do bem proceder, que é a distinção justamente entre o bem e o mal, o que a gente viu anteriormente, citado por Aristóteles. E ele funda-se justamente na observância da lei de Deus. Olha o que ele acrescenta. Ele acrescenta o princípio das leis divinas. A espiritualidade nos mostra a importância da lei divina. E ele fala que todo homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Ou seja, é a consonância das ideias que a gente vai encontrando aí. Outra questão que nos traz aqui nessa discussão é a questão do Consolador também, onde Emmanuel responde a seguinte questão. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Ele diz que o sofrimento do espírito diz respeito ao que nós chamamos a dor-realidade, e o tormento físico nada mais é do que uma dor-ilusão. O que significa isso? Que toda dor física ela colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, ou seja, ele desperta na alma quais são os nossos verdadeiros deveres.
E a expressão expiatória, né, ou seja, pode ser aí apresentada, ou seja, pode ser uma dor como expiação, ou através das consequências desses abusos humanos que nós temos. Quando nós nos afastamos daquilo que seriam os ensinamentos de Deus, podemos sofrer essa consequência desses abusos que cometemos. E dessa maneira ele coloca justamente isso, ó, toda dor física é um fenômeno, tá? Enquanto que a dor moral é a essência. O que significa isso? Que dá razão que a primeira vem e passa. A dor física ela pode vir e passar, ela pode acontecer por uma doença, e às vezes o sofrimento dessa dor é justamente o despertar para a gente. E aí ele coloca que essa dor vai causar a transição e morte dos órgãos materiais. Então é a dor que o corpo sente. Mas isso, a dor espiritual, ela é bastante grande, ou seja, ela é profunda, porque ela faz promover aquilo que seria o trabalho luminoso, o aperfeiçoamento e a redenção. Como assim? É pela dor, né, espiritual que nós vamos construindo o passar das nossas reencarnações. No que toca ao espírito está crescendo, está evoluindo, está aprendendo com todos esses sofrimentos. Então, o que às vezes a gente tem como sofrimento pode ser algo ruim, mas é nada mais no sentido de que ele vai causar em nós uma transformação. E essa transformação faz com que o espírito se torne melhor. E aí ele vai se aproximando mais daquilo que é Deus. Então, por isso que o mal que a gente entende, às vezes, do sofrimento, da dor física, muitas vezes é o remédio para o espírito poder ser melhor. Um importante pensador medieval, chamado Santo Agostinho, ele fez algumas elucidações a respeito da questão do mal. E ele fala que o mal não é considerado uma criação de Deus, porque Deus é o bem supremo. Deus é a substância suprema da qual nada de ruim pode proceder. E aí ele deixa bem claro que o mal nada mais é do que a ausência de Deus, o distanciamento desse sumo bem. E aí é óbvio, essa materialidade que as pessoas gostavam de dar para o mal, ela termina se acabando. Então o mal encontra-se naquilo que é o próprio homem. Tá? Então nessa condição é quando nós nos afastamos, e lá muitas vezes nós ouvimos a palavra pecado, né? Então, ou seja, quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos propensos a errar, ou seja, a pecar. E aí ele coloca justamente isso. Não é a maldade que vai ser a condição para que a gente possa, né, encontrar essa maldade corporificada, essa substância, mas sim a perversidade do desviar-se daquilo que seriam os ensinamentos supremos, ou seja, da substância suprema que é Deus. E aí isso é importante para a gente compreender que Deus está próximo de nós. Nós é que nos afastamos dele. Mais uma vez, Allan Kardec coloca, numa das questões do Livro dos Espíritos, algo que define bem essa questão da presença de Deus. E aí ele fala, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos a ideia completa dos seus atributos? Do nosso ponto de vista, segundo a espiritualidade, nós temos, porque nós somos muito limitados. Nosso conhecimento ainda é muito limitado em relação às questões divinas, às questões do próprio universo. Nós não conhecemos nem nós mesmos. Então ele vai dizendo justamente sobre como nós podemos alcançar isso. E aí ele fala que a razão é um efeito que vos diz de Deus que deve possuir um grau supremo de perfeição. Ou seja, na nossa razão, nós colocamos Deus como um elemento perfeito. Então, se ele é perfeito, não lhe falta nada. Essa é a questão. Então, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer imperfeição ou imaginação que a gente possa conceber de algo errado. Então, não seria ele um criador do mal. Essa é a grande questão. E isso a própria espiritualidade já define. Na questão 634, ele coloca mais uma vez essa questão do mal. Ele fala, por que está o mal na natureza das coisas? Ele fala do mal moral, não do mal como uma personificação, mas a condição moral do homem. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Olha a espiritualidade nos respondendo.
Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Então Deus deixa que o homem escolha seu caminho. É o livre-arbítrio. Ou seja, você vai escolher o seu caminho. Se você ficar longe daquilo que seriam as leis divinas, o pior, né, para o próprio homem, porque o caminho vai ser um caminho de dificuldades, de pesaroso, né, e pode ser justamente um caminho mau. Mas ao longo dessa peregrinação, ele pode se encontrar dentro dessa condição de se aproximar das coisas de Deus. Então é preciso que o espírito ganhe experiência. E essa experiência faz com que ele conheça tanto o bem quanto o mal. Tanto as coisas que vão ser ruins para ele e para outros, por ação dele, como as coisas que vão ser boas para ele e para outros, por a própria ação dele. Eis porque você tem a união do espírito com o corpo, ou seja, o processo da reencarnação. E na questão 630 e 631, ele então faz justamente essa pergunta que é muito importante. Como se pode, então, distinguir o bem do mal? O bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei divina. Ou seja, tudo que pode ser ligado a Deus. E o mal é tudo que é contrário a isso. Olha que resposta simples. Mas ele vai dizer bem essa questão. Ó. Fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é justamente infringir a lei de Deus. Então, tem meios do homem distinguir por si mesmo o que é o bem e o mal? Claro que sim. Quando ele crê em Deus e quer saber, né, justamente disso. Então Deus lhe deu a inteligência, e aí nós estamos falando da questão da consciência clara do conhecimento. Ele lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então é uma condição humana saber o que é certo e o que é errado por causa da condição que o próprio Deus nos oferece, de perceber as ações que nos rodeiam e assim poder fazer a escolha mais adequada. Nisso tudo, Kardec faz uma observação muito interessante dentro daquela questão 393. Ele, ao estudar com os espíritos este tema, ele recebe o seguinte comentário da espiritualidade. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas, uma reminiscência do passado. Então, o que significa? Se a gente pudesse recordar o que a gente viveu anteriormente, muitos falam, eu seria provavelmente um rei ou qualquer coisa. Não. Você pode ter sido uma pessoa mais simples que tem, né, que historicamente não teve importância nenhuma, mas pode ter cometido atrocidades com isso. E olha a bondade divina, nos dá um véu de esquecimento e vamos lembrando ou temos reminiscências de atos ou questões que nos afetam. Então, às vezes, a gente se sente muito nervoso diante de questões que causam injustiça. Às vezes por ter sofrido ou causado a injustiça sobre outro. E aqui estamos justamente nesse processo de reparação, para justamente voltar na condição de sermos melhores. Então, o que fazemos? Toda vez, realmente, que nos dedicarmos a trabalhar o espírito, essa é a grande questão, o trabalhar o espírito, é que nós vamos reformulando esse espírito na condição de sermos melhores ou na prática do bem. Ou seja, que nos envolvemos em atividades que nos fazem crescer moralmente. Né? Estamos permitindo o acesso às verdades maiores desse universo. Estamos garantindo a nós mesmos a possibilidade de sermos melhores, de sermos pessoas onde vamos ter um caminho mais tranquilo, mas não significa que nós não vamos errar. Porque como somos livres, podemos escolher algo ruim. E aí ele fala que amar e aprender são as ações diárias e fundamentais. Então estamos o tempo todo aprendendo, estamos o tempo todo buscando, conhecendo. E pelo amor, isso termina sendo melhor. Então busquemos na intimidade dos nossos corações, principalmente com o auxílio desses que são os nossos amigos da espiritualidade, os objetivos mais específicos que trouxemos para esta vida. Uma vida nova, uma vida onde nós estamos aqui buscando o que é de melhor.
Então, busquemos a verdade acima de tudo, para que a gente possa compreender melhor o nosso papel na humanidade. E assim, meus irmãos, fechamos mais esse comentário e vamos agradecer a todos aqueles que aqui estiveram, junto conosco, e também a espiritualidade amiga por nos ofertar a condição de mais um aprendizado em nossas vidas e que levemos esse aprendizado ao fundo do nosso coração, para que na prática possamos atuar para sermos melhores todos os dias, junto àqueles que amamos, junto àqueles que passam pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus e amigos da espiritualidade. Que esteja em nosso lar, cada um buscando compreender melhor todos esses ensinamentos. Que assim seja.